absolutamente equivocada. Sim, E aí entra o carbono 14. sim. Vocês podem procurar aí vídeos na internet, então vocês vão ver uma série de explicações de como o carbono 14 é formado. O que interessa é o seguinte, é que ele tem uma meia-vida de 5.730 anos e que essa meia-vida não pode ser medida quando ele passa de 60 a 70 mil anos. Simplesmente não dá mais para medir o Máximo carbono dos 14. máximos dos máximos, né? Tem muita gente que acha que é até 30, 40 mil só, tá? É, Vai, no eu máximo, já vamos vi, dar uma é, colher de chá, né? eu já vi alguns artigos colocando até no máximo 70 mil anos, só que assim, com Sim, uma margem de erro grande, imensa. imensa. Você já está quase não confiando mais no É, dado. o próprio radiocarbono, ele tem uma margem de erro grande. A questão é o seguinte, ele é importante para acabar com a ilusão de milhões de anos. Porque milhões ele não dura. Milhões, com certeza, os próprios evolucionistas já dizem que não dura de jeito nenhum. Eu também não acho que ele dura 100, 200 mil anos. Eu acho que a taxa de decaimento dele é maior. Mas ele serve para mostrar que esses milhões de anos, bilhões de anos, não existem. E aí você tem, por exemplo, esse artigo que foi utilizado. Eu achei bem interessante porque eles utilizam pedras para poder limpar o negócio lá de medição, o espectrômetro de massa. Uhum. E toda vez que eles botavam pedra, eles encontravam carbono. Sim, não tem referência zero de carbono 14. Exatamente. Aí vai para o próximo. Só que não é que... porque o Pirula, no vídeo dele também, ele diz que o carbono 14 está na atmosfera. E aí, na medida que os fósseis são desenterrados, ou alguma coisa desenterrada, ele vai lá e gruda no fóssil. Isso não acontece. Isso é uma invenção que o Pirula fez, ou que outros fizeram, para poder dizer que existe Contaminação. Contaminação. Só que isso não acontece, porque o carbono 14 só entra na gente através do consumo. Ou seja, as plantas é que, na verdade, consomem o carbono 14 da atmosfera. A gente consome as plantas ou os animais que consumiram as plantas e esse carbono 14 vem parar em nós. Não é assim, tá na atmosfera e gruda nas coisas. E ele sabe disso. Não, por e isso os que eu acho testes são feitos para contaminação. Você avalia a amostra em vários pontos, não é? a gente vai Internos, mostrar. externos. Sim, mostra aí, João. Aí, um dos primeiros... aí, o que é que acontece? Ora, se tem tecido mole, tem carbono 14. Não tem como aquele tecido tá mole e não ter carbono 14 ainda daquele animal vivo ainda vivo. Ou a gente joga toda a nossa ciência fora, né? Exatamente. Aí o que é que acontece? Pegaram aquele chifre de Triceratops do Armitage e mandaram, não foi nem ele que fez isso. Aí mandaram ele para a Universidade da Geórgia para medir se tinha carbono 14 dentro. A Universidade da Geórgia analisou e mandou de volta dizendo que aquele chifre de Triceratops tinha entre 33 e 41 mil anos. Não foi ele. E o Armitage depois foi processado, demitido. Ele ganhou o processo agora, tá? Vai ganhar uma bolada agora. Né? Porque ele foi demitido por causa disso. Né? Aí passa o próximo, por favor, Matheus. Aqui é esse artigo é muito interessante, que ele pega assim 14 dinossauros diferentes, mede carbono 14 nesses 14 dinossauros diferentes e acha carbono 14 idades nesses 14 fósseis. É impressionante isso. Aí é onde entra a contradição, porque veja, eles dizem assim que o carbono 14 não é utilizado para medir coisas de milhões de anos, porque a gente precisa medir as pedras. O carbono 14, segundo eles, é utilizado para coisas orgânicas. Sim. Né? Ora, se eu encontrei material orgânico ali no dinossauro, por que é que eu não meço o material orgânico? Por que é que eu vou medir a rocha? Né? Aí quando eu meço a rocha diz que tem não sei quantos milhões de anos, centenas de milhões de anos. Tem material orgânico lá? Quando eu meço o material orgânico, tem aí carbono 14. O carbono 14 está dizendo que tem algumas dezenas de milhares. Né? Aí qual é o que é mais confiável? Né? Eles mesmos dizem que o método do carbono 14 é o mais confiável de todos. Por que não utiliza então? É porque eles sabem o que vão encontrar. Tanto é, professor, que para você mandar uma amostra para análise, você não pode simplesmente mandar a amostra e dizer, mede aí, me diz o tempo dessa amostra. Eles não aceitam isso. Você tem que preencher uma tabela, um negócio enorme de resposta, de como foi encontrado, garantir que aquilo ali foi encontrado naquele local, a camada de terra. Se eles desconfiarem de alguma coisa, eles mandam um cara lá para poder saber se foi encontrado lá, para poder depois dar a medição. Se a medição fosse do jeito que eles dizem, bastava entregar o material e dizer, mede. Claro. E eu desafio... É um teste, como em medicina a gente sabe, em farmácia, de duplo cego, não é? Pois é. Aí não tem nada de cego nesse teste. Não tem nada de cego. Eles vão olhando todos os parâmetros para poder encaixar alguma coisa dentro daqueles parâmetros.
né? Tanto é que quando isso não acontece, o negócio está errado, Claro, claro. dá incompatível, né? Eu desafio esses laboratórios todos, professor, Ó, a fazer testes sem esses dados. tem um grupo nos Estados Unidos que eles chamam RATE, né? RATE, Research of the Age of the Earth. Eles fizeram um monte de testes, mandaram para um monte de laboratório. Olha, tem uma datação, tem vários métodos com radioisótopos. Eles pegaram a mesma rocha, mandaram para métodos diferentes. Um método deu 516 milhões de anos, outro deu 1,1 bilhão de anos, outro deu 1,58 bilhão de anos. A mesma rocha. A mesma rocha. Pegaram rochas recém-formadas de magma, deu também bilhões de anos. Não, eles usaram potássio para argônio. Isso, Aí potássio para argônio, rubídio para estrôncio e estrôncio para outro elemento aqui. Aí deu qualquer coisa entre 10 mil e 2 bilhões de anos. Absurdo. Cada método dá uma idade diferente para aquela rocha. O próprio carbono 14, é bom a gente deixar claro aqui, ele tem falhas, e falhas grandes. Mas as falhas dele são na casa dos milhares de anos. Isso é que é importante. Sim, sim. Eu até mandei para o senhor um artigo publicado na Science, né, que o pessoal pegou pedaços de caramujos, de caracóis vivos, e mandou para fazer o radiocarbono 14. Os caras deram datas entre 800 e 2 mil anos. O caracol tava vivo, pô. Ô, João, a gente já tá terminando. Vamos lá. Acho que não vai continuar. Quanto tempo faz aí, Matheus? Agora tá faltando 7 minutos, João. Passa o próximo aí, dá tempo. Tem algumas coisas que eu quero comentar também. Vou te dar mais 2 minutos, então, João. Vai lá. Tá, aí é onde chega a coisa. Aí é onde chega, porque o Pirula fica falando de contaminação. Uhum. Ah, não, encontra carbono 14 porque contamina, porque carbono 14 está em tudo quanto é lugar, sai agarrando nas coisas. O que é uma falácia, uma mentira. Uhum. Né? Pegaram 12 diamantes africanos de 6 locais diferentes, que supostamente teriam cerca de 500 milhões de anos, mediram o carbono 14 e todos eles deram uma faixa entre 50 e 58 mil anos. Né? Passa o próximo, por favor. E aí a outra desculpa do Pirula e de muitos evolucionistas cai por terra nesse artigo. Esse artigo eu acho sensacional. O cara levou um prejuízo arretado nesse artigo, assim, prejuízo financeiro. Que quebrou o diamante. Que quebrou o diamante, agora valeu a pena. O que ele fez? O pessoal fica dizendo que é contaminação. Porque não pode ter carbono 14 em coisa de milhões de anos. Sim. Aí ele disse assim, até em diamante eles dizem que teve contaminação, um absurdo isso. Aí ele fez o teste de contaminação no diamante. Como é que é feito o teste de contaminação? Você pega um material, você quebra ele de fora para dentro e mede as taxas de fora para dentro. Se elas forem compatíveis, não teve contaminação. Se a taxa de fora for maior e a taxa de dentro for menor, aí teve contaminação. Aí o que o cara fez? O cara fez isso com um diamante. O cara pegou um diamante, partiu o diamante de fora para dentro, 6 pedaços, mediu o carbono 14 e viu que todos eles são absolutamente compatíveis. Ou seja, não teve contaminação. Diamante para contaminar já é a coisa mais difícil do mundo. Né? E o cara faz o teste de contaminação e dá que está correto, que não teve contaminação. O que é que a pessoa quer mais? Sabe? E nesse teste de contaminação, ele mediu e os testes davam no máximo 70 mil anos para aquele carbono 14 que estava ali no diamante. Quer dizer, é uma prova irrefutável de que a idade não tem esse tempo que diz que tem. E os 70 mil anos, não é, João? Quem defende que a Terra é jovem, 6 mil anos, sabe que os processos de formação de carbono 14 na nossa atmosfera sofreram grandes alterações. Catastrofismo, não uniformitarismo. Exato. Absorção de raios cósmicos, todo o ciclo de carbono. Então, esses processos certamente sofreram alterações. Quem defende o dilúvio bíblico, por exemplo, diz que durante o dilúvio, as condições mudaram muito. Então, antes, pré-diluviano, as coisas estão bem mais envelhecidas. Mas envelhecida para 50 mil anos, né? Não 50 bilhões, né? 50 milhões de anos, né, João?